Olá, pessoal. Vamos iniciar mais uma aula de Geografia do sétimo ano do ensino fundamental. O conteúdo da aula de hoje está na apostila 2 do segundo bimestre, a partir da página 228. Antes de iniciarmos o tema da aula de hoje, vamos relembrar o que nós aprendemos, o que nós vimos na aula passada. Na aula passada, nós começamos o assunto da diferença entre as cidades, falamos isso do ponto de vista de três aspectos, né? Do tamanho, da riqueza e do tipo de atividade econômica das cidades, certo? Diferenciamos os conceitos de sítio e situação urbana e também falamos o que é uma cidade espontânea, o que é uma cidade planejada. E finalizamos a aula falando das funções urbanas, né? Cidades com função industrial, função comercial, religiosa, climática e turística. Na aula de hoje vamos continuar falando sobre o mundo urbano, certo? O tema é a hierarquia urbana. Vamos definir os conceitos de cidades globais, de megacidades, e vamos falar da hierarquia urbana, a relação entre as cidades, né? Principalmente a hierarquia urbana brasileira, né? Vamos dividir aí as cidades brasileiras, né, em 5 grupos, né? Vamos conhecer aí essa divisão da hierarquia brasileira de acordo com o IBGE, certo? Então, vamos lá. Sobre a hierarquia urbana. As cidades, elas são conectadas, interligadas, elas mantêm uma relação aí, então, de interdependência, né? Isso faz com que se forme o que nós chamamos de redes urbanas, certo? As cidades, como nós já vimos na aula passada, elas têm algumas diferenças, né? Tem a diferença a questão do tamanho, né? O grau de desenvolvimento dessa cidade e a capacidade que essa cidade tem de influência ali no seu território, na sua região. Esse é um conceito, essa é uma ideia muito importante, essa questão da influência quando a gente vai falar de hierarquia urbana. As cidades mais desenvolvidas, normalmente elas têm indústrias, têm um comércio sofisticado e também têm centros financeiros. No entanto, a maioria das cidades elas apresentam aí deficiências em um ou mais desses aspectos que a gente acabou de dizer, né? De indústria, comércio ou centros financeiros. Isso faz com que essas cidades que têm essa deficiência recebam influência das cidades mais desenvolvidas, criando assim então uma hierarquia urbana, né, onde no topo dessa hierarquia estão as cidades com essa infraestrutura mais completa, né, e na base as cidades com mais deficiência. Isso faz com que os habitantes dessas cidades com certa deficiência em algum daqueles aspectos precisem se locomover em direção às cidades mais desenvolvidas para acessar esses serviços, certo? A população, né, o porte populacional é uma das formas de hierarquia urbana, não é a mais importante, sem dúvida a questão da influência da cidade é muito importante quando a gente fala da hierarquia urbana, mas a população é um dos aspectos. Então nós temos aí o conceito de megacidades, que são aquelas cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Em 2015 havia, né, 34 megacidades no mundo. Entre as 34 megacidades no mundo, 2 são brasileiras. São Paulo, a 11ª cidade, e Rio de Janeiro, a 26ª. São as únicas 2 cidades brasileiras com mais de 10 milhões de habitantes. Nós temos aqui a imagem no canto superior direito, a vista aérea, né, do município de São Paulo, né? A gente pode observar aqui a verticalização da cidade, ou seja, a presença de muitos prédios, né, e edifícios. Lembrando que vocês podem acompanhar o conteúdo da aula, né, em qual página se encontra aqui no canto inferior direito, né, página 228. Continuando aí o assunto, né, da hierarquia urbana. Então, o tamanho nem sempre é o fator determinante da importância de uma cidade, certo? Então, com a intensificação das relações internacionais aí durante o processo histórico, né, surgiu uma nova forma, né, de hierarquia. Aí nós temos aí o conceito de cidades globais. Vamos acompanhar aqui a leitura da definição.
são dotadas de excelente estrutura de transporte e de comunicação, essenciais para administrar os fluxos de pessoas, capitais, bens e serviços, que caracterizam o mundo globalizado. Então, o que realmente importa? É a capacidade de se relacionar com os grandes centros mundiais de poder econômico, né, e político. Por isso que se fala da intensificação das relações internacionais, né, da relação entre as cidades do mundo, né, e a importância, né, dessas cidades não está relacionada ao tamanho, mas à relação que elas estabelecem, certo? Aqui nós temos uma imagem, né, da cidade de Londres, certo? Continuando, vamos ler agora a atividade 3, que está na página 229. Vamos tentar aí explicar o que se pede. Em 1990, havia 10 megacidades, sendo 4 delas em países desenvolvidos, no Japão e nos Estados Unidos. Observe a tabela a seguir, que mostra a lista das 34 megacidades em 2015, certo? Então, num período aí de 25 anos, houve um aumento, né, do número de megacidades. Se em 1990 tinha 10, em 2015 passou a ter 34. Eu assinalei aqui, com essa seta verde, as cidades, as megacidades, né, que estão localizadas em países, né, desenvolvidos. Tóquio, no Japão, Nova York, nos Estados Unidos, Osaka, no Japão, aqui um conjunto de 3 cidades, né, formando aí uma região metropolitana, uma conurbação. Los Angeles, nos Estados Unidos, Paris, na França, Londres, no Reino Unido e Nagoya, no Japão. Então, de 34 cidades, nós temos aqui, né, 7 que estão em países desenvolvidos. Analise as afirmações a seguir, apontando se são verdadeiras ou falsas, e justifique as suas escolhas. A intenção aqui é explicar para vocês como resolver essa atividade, não é resolvê-la, certo? Então vamos ler as afirmativas. Afirmativa 1. Metade das megacidades está localizada em países desenvolvidos, né? Concentração que tende a aumentar. Então nós temos ali 34 megacidades. Qual que é a metade de 34? É 17. A gente tem ali 17 cidades que são de países desenvolvidos ou não? Então é isso que vocês têm que observar, se essa afirmação está correta ou não. 2. A maioria das megacidades está localizada em países subdesenvolvidos asiáticos. A gente acabou de observar ali, né, a quantidade de cidades que estão em países desenvolvidos. Então as outras, consequentemente, estão em países subdesenvolvidos. É a maioria? E, se for a maioria, em que continente que está? 3. Um quarto das megacidades está localizada em países desenvolvidos da Europa. Será que de fato é isso? Observem. E 5. O segundo continente com maior número de megacidades é a África. Então, vocês, para resolver essa atividade, vai se depender de uma análise, né, daquele gráfico, né? Observando aí a relação que se tem entre as cidades, se elas estão em países desenvolvidos ou subdesenvolvidos, e também é importante saber a localização dessas cidades, né, esses países que contêm essas cidades, a qual continente eles pertencem. Com o conhecimento acerca disso, você vai conseguir seguramente responder essa atividade. Vamos falar agora da hierarquia urbana no Brasil. A hierarquia urbana no Brasil ela é definida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. Existe uma publicação do IBGE que é chamada de REGIC, que é a região de influência das cidades, certo? A última publicação, né, na verdade agora é a penúltima, havia sido publicada em 2007, né? Na verdade, ela é referente ao estudo de 2007, inclusive é a que é citada na apostila. No entanto, há cerca de 2, 3 semanas atrás, o IBGE publicou nesse ano de 2020 a REGIC de 2018, então tem atualizações aí no estudo da hierarquia urbana. Então, os slides que a gente está passando aqui nessa aula se refere à hierarquia urbana de 2018, a mais recente. Então, sobre a rede de influência, né? A rede de influência das cidades, que é aquela área que aquela cidade tem uma influência sobre os municípios à sua volta,
ela não obedece aos limites dos estados, como, por exemplo, a rede centralizada na cidade de São Paulo, certo? Então, São Paulo tem uma influência aí sobre parte do estado de Minas Gerais, do Mato Grosso do Sul, certo? De Roraima e até do Acre, né? Então tem uma área de influência bem grande. Então não se respeita aí os limites dos estados, né? Então a influência das cidades muitas vezes é interestadual. Vamos dar um exemplo aí da influência das cidades, né? Barretos, por exemplo. Barretos é uma cidade que tem uma influência aí também para além do estado, em razão de estar localizada aí na divisa com o estado de Minas Gerais. Por exemplo, pessoas que residem em planura se deslocam constantemente para Barretos em busca de serviços que não encontram na cidade deles. E até mesmo pessoas de Frutal vêm até Barretos em busca de serviços de saúde, por exemplo, ou comercial. Aqui nós temos a capa da publicação da região de influências da cidade de 2018. O estudo é de 2018 e a publicação aconteceu em 2020. Continuando, então a REGIC de 2018, ela atualiza aí a rede urbana nacional, ela indica quais cidades estão subordinadas a quais outras cidades e até onde se estende as suas influências aí no território. Nós temos aqui, essas linhas, elas indicam a área de influência das cidades, né? E aqui as figuras geométricas indicam que cidades são essas, né? Nós temos aí uma classificação das cidades em grupos, né? E as linhas aqui indicam a área de influência. Então a hierarquia urbana brasileira, ela divide as cidades brasileiras em 5 grupos, certo? Aqui nós temos essa divisão, vamos observar. O primeiro grupo é o grupo das metrópoles, o segundo das capitais regionais, o terceiro dos centros subregionais, o quarto dos centros de zona e o quinto dos centros locais. E aí também uma subdivisão desses grupos. As metrópoles são divididas em 3, a grande metrópole nacional, a metrópole nacional e a metrópole. As capitais regionais em capital regional A, B e C, os centros subregionais em centro subregional A e B, os centros de zona também entre centro de zona A e B e os centros locais. Então, o termo metrópole ele é de origem grega, ele significa cidade-mãe. Normalmente refere aí a centros urbanos, né, de grande porte, certo? As cidades que têm mais habitantes e que possuem também as melhores estruturas urbanas. Aqui nós temos aqui a legenda que é utilizada aí nos mapas da REGIC, né? Nós temos aqui a grande metrópole nacional, né? A gente vê que é uma figura maior, depois a metrópole nacional e a metrópole. Na forma de um quadrado, nós temos aqui a capital regional A, B e C, diminui aqui o tamanho da área e também a cor da figura. E os centros subregionais em círculos, né, que vai também até o centro local, diminuindo em tamanho da figura geométrica até a cor, certo? Continuando aí o assunto das metrópoles. Nós temos, então, vamos falar aí do primeiro agrupamento, que são as metrópoles. Nós temos uma grande metrópole nacional, São Paulo, a única cidade classificada como grande metrópole nacional. O arranjo populacional de São Paulo, aí, que é a região metropolitana, né, tem aí 21,5 milhões de habitantes, né, no ano de 2018, e é responsável por 17,7% do PIB no ano de 2016, certo? Já das cidades brasileiras classificadas como metrópole nacional, nós temos 2, certo? Uma é Brasília, o arranjo populacional de Brasília tem cerca de 3,9 milhões de habitantes, e o Rio de Janeiro, né, com um arranjo populacional de 12,7 milhões de habitantes, certo? Então nós já vimos aí nos 2 agrupamentos, aí temos 3 cidades. E classificadas como metrópoles, nós temos outras 12 cidades. São cidades, né? Agora a gente vai começar a falar das médias da população dessas cidades. Nós não vamos falar da população de cada uma. Então são cidades com média de 3 milhões de habitantes. Essas cidades são Belém do Pará, Belo Horizonte em Minas Gerais, Campinas em São Paulo, Curitiba no Paraná, Florianópolis, Santa Catarina, Fortaleza no Ceará, Goiânia no estado de Goiás, Porto Alegre no Rio Grande do Sul, Recife no Pernambuco, Salvador na Bahia, Vitória no Espírito Santo e o município de Manaus em Amazonas. Essa imagem aqui é de Campinas, né? Que é uma cidade do interior do estado de São Paulo. Campinas é a única metrópole que não é capital. Todas essas outras cidades aqui, dessas 12 cidades, 11 são capitais de estado. Campinas não é, certo? Na aula de hoje nós aprendemos o que é a hierarquia urbana, né? A relação que se tem entre as cidades, né? A influência entre elas.
aprendemos os conceitos de megacidades e de cidades globais e começamos a falar da hierarquia urbana brasileira. Iniciamos aí no primeiro grupo dessa hierarquia urbana, que são as metrópoles. Então, na próxima aula a gente continua. É isso e bons estudos.